Olá. Então, continuando a parte de vetores, né? Nessa aula 2, vamos começar fazendo a correção do exercício 2.3, que havia sido proposto anteriormente, né? Então, inicialmente, vou desenhar os vetores que foram dados, o que é chamado de F1, vale 250 libras, está no sistema internacional, e forma um ângulo com eixo Y de 30 graus. Enquanto que, vou fazer em outra cor para ficar mais fácil de vocês enxergarem, nós temos a força F2, que vale 377 libras e forma um ângulo de 45 graus com a horizontal agora, certo? Então, pelo mesmo critério utilizado no exercício anterior, a primeira coisa que a gente faz é a decomposição desse vetor no eixo x, então vou chamar aqui de F2x, e no eixo y vou chamar de F2y. A mesma coisa para o vetor 1. Então eu vou decompor ele em x, vou chamar de F1x, e decompor em y, F1y. Isso feito, aí vamos mostrar esse vetor F1 e esse vetor F2 na forma dos versores, né? Vamos escrever o vetor cartesiano desses vetores. Então, vou pegar o vetor F1 e calcular o F1x e o F1y. Como observamos aqui, o ângulo de 30 graus que foi dado em F1 é adjacente a y. Então, ele é oposto a x. Por isso que aqui vai ficar F1 vezes seno de 30, enquanto que aqui vai ficar F1 vezes cosseno de 30. O x é oposto, o cateto oposto ao ângulo, seno. O y é adjacente, cosseno. Como está para a direita positivo, como está para cima positivo, os dois são positivos. Aqui vai ser 250 vezes seno de 30 e aqui 250 vezes cosseno de 30. Já já fazemos a conta. No vetor F2, a mesma coisa. Vamos determinar o F2x e o F2y. Agora, o ângulo de 45 é adjacente a x. Portanto, estando para a direita positivo, sendo adjacente cosseno. Enquanto que aqui está para baixo, então negativo, seno de 45. Substituindo numericamente, 375. Opa, esse aqui é positivo. Pois o sinal de menos aqui é no de baixo. 375 cosseno de 45 menos 375 seno de 45. De todos, só esse último aqui que é negativo, né? Vamos lá. Pegar a calculadora científica. Verifiquem que esteja em degradanos. Aí fazemos 250 vezes o seno do ângulo de 30 graus. Isso vai dar 125 libras. 250 vezes o cosseno de 30 vai dar 216,5 libras. O próximo, 375 vezes cosseno de 45 vai dar 265,2 arredondando, né? Porque é 16, como 6 passou de 5. E aqui o mesmo valor, só que negativo.
Pronto, encontramos as componentes x e y desses dois vetores. A próxima etapa, como ele pede para encontrar a força resultante, é escrever esses vetores F1, F2 e fazer a soma dos dois para encontrar o resultante. O vetor F1 então fica 125i, que é a parte x, mais 216,5j, que é a parte y. Idem no F2, 265,2i, que é a parte x, menos 265,2, que é a parte j. Fazendo aí a conta dos dois, né? Vai ficar 125 mais 265,2. Aqui fica 390,2. E no outro, os J's. 216,5 menos 265,2. Se eu não errei em conta, para mim aqui deu menos 48,7j. Então esse aqui é o vetor resultante na forma dos versores, né? Ou o vetor cartesiano da força resultante. Com esse valor, nós podemos então verificar onde ele iria ficar no diagrama cartesiano. Como o x é positivo, a parcela x ficaria para a direita, valendo 390,2. Enquanto que a parte y é negativa, então ficaria para baixo, valendo 48,7. A resultante é a hipotenusa desses dois vetores. Portanto, posso encontrar o valor da resultante aqui fazendo raiz quadrada da parte x ao quadrado mais a parte y ao quadrado. Daí, isso vai ficar raiz quadrada 390,2 ao quadrado mais menos 48,7 ao quadrado. Fecha parênteses. Aqui a conta para mim deu 393,22. Então, 0,2 libras. Se não errei em conta, é isso. Aí depois vocês conferem a conta. Encontramos o valor da resultante. Não coloquei flechinha porque não é vetor, agora é a intensidade, é o módulo. Ele pede no problema para determinar sua direção e sentido, medidas no sentido anti-horário a partir do eixo x. Se eu quero anti-horário a partir do eixo x, eu quero esse ângulo aqui, né? Anti-horário. Certo? Mas, se eu peço anti-horário, então eu vou começar a contagem daqui no sentido contra os ponteiros do relógio. Portanto, esse é o ângulo θ que é pedido. O mais fácil de achar é aquele do sentido horário, então seria esse ângulo alfa. Vou achar ângulo alfa primeiro. O alfa mais o θ tem que ser 360, certo? Que é a volta inteira. Então, achando o alfa, posso achar o outro. Então, alfa é igual a tangente a menos 1 do cateto oposto, que aqui é 48,7, pelo cateto adjacente, que é 390,2. Fazendo essa conta, apagar aqui, então vai ser tangente a menos 1 de 48,7 dividido por 390,2. Fecha parênteses. Para mim, isso aqui deu 51,2.
Portanto, θ é 360 menos isso, que vai dar 308,8. Tendo o ângulo θ, que é o medido no sentido anti-horário, né? Anti-horário. Anti-horário é para cá, certo? Por isso que eu peguei esse ângulo até chegar ao vetor. E obtida a resultante, podemos escrever o vetor como sendo R é igual a 393,2 libras, formando um ângulo com o eixo X, medido no sentido anti-horário, de 308,8 graus. Certo? Então, aqui nós fizemos a correção do primeiro exercício proposto para vocês, certo? E faremos a seguir o 2,32, vou colocar em outro vídeo para que não fiquem tão extensos, e depois vou fazer um daqueles do desafio.